Pensa só numa coisa, uma tradição forte, cheia de vida, que de repente some. Simplesmente desaparece por 100 anos. Essa é a história da maçonaria de estilo americano aqui no Brasil. Uma história que tem um grande mistério no meio, um buraco de quase um século que a gente vai tentar entender agora. Vamos juntos desvendar o que aconteceu. A grande pergunta que fica é essa, né? Por que uma tradição maçônica americana que chegou a se estabelecer no Brasil sumiu do mapa por um século inteiro antes de reaparecer? Esse é o quebra-cabeça que a gente vai montar a partir de agora. Bom, para entender essa história toda, a gente precisa voltar para a primeira faísca, sabe? Antes da saga principal que vamos contar, houve uma primeira tentativa, um primeiro esforço para acender a chama do rito americano no Brasil. Vamos conhecer a Loja Vesper. Olha, a vida da Loja Vesper foi um piscar de olhos. Fundada em 1872 lá no Rio, tudo parecia promissor. Ela chegou até a receber um apoio importante de uma grande loja lá dos Estados Unidos, mas em menos de 2 anos ela bateu colunas, ou seja, fechou as portas. Acabou sendo absorvida por outra loja e o rito original se perdeu no caminho. Foi, no fim das contas, um começo que não deu em nada, uma semente que não brotou. Ok, então, se a véspera foi só uma faísca que se apagou, a chama de verdade viria logo em seguida. E ela foi trazida por um evento histórico gigantesco, que não só mudou a história dos Estados Unidos, mas olha que curioso, também mudou a história da maçonaria lá em São Paulo. E o que deu o pontapé nisso tudo foi o fim da Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão, em 1865. Com a derrota do Sul Confederado, muita gente que apoiava essa causa ficou sem chão, procurando um novo lugar para recomeçar a vida, bem longe de casa. E o Brasil se tornou esse refúgio. Cerca de 10 mil americanos apoiadores dos confederados imigraram para o país. É um número bem impressionante, né? E eles não trouxeram só as malas e as famílias, eles trouxeram a cultura deles e, o mais importante para a nossa história, as suas tradições maçônicas. E no meio dessa migração toda, tinha uma figura central, o coronel William Hutchinson Norris. Ele não era um cara qualquer. Além de líder militar e político, ele era um maçom de altíssimo nível, um Past Ground Master da grande loja do Alabama. Foi ele quem liderou um grupo de famílias para fundar uma colônia americana no interior de São Paulo. A jornada maçônica do Norris era longa. Ele foi iniciado lá em 1838, então ele já tinha décadas de experiência quando pegou um navio para o Brasil em 1868. Assim que ele se estabeleceu por aqui, era mais do que natural que ele quisesse recriar uma das instituições mais importantes da vida dele. E foi o que ele fez. Em 1874, reuniu os maçons americanos da região para um projeto novo. E assim nasceu a Washington Lodge. O mais curioso sobre ela é o quão americana ela era, de verdade. Fundada só por imigrantes americanos, os trabalhos eram todos em inglês e eles praticavam o rito de York americano. Era, na prática, uma pequena ilha cultural e maçônica lá em Santa Bárbara do Oeste. E é aqui que a história dá uma virada bem inesperada. Com uma base que parecia tão sólida, como é que essa loja, e junto com ela, todo o rito americano simplesmente desapareceu? Vamos finalmente desvendar o mistério desse silêncio de 100 anos. Esse quadro aqui deixa o desafio bem claro. A Washington Lodge era muito diferente da maçonaria brasileira que existia ao redor dela. A língua, o rito, a cultura, tudo era uma barreira que mantinha ela isolada. Era um mundo à parte, sem conseguir interagir ou se renovar com o que estava acontecendo localmente. Então, o que aconteceu foi quase uma tempestade perfeita, sabe? Primeiro, a geração que fundou a loja, a cola que mantinha tudo funcionando, começou a falecer. Ao mesmo tempo, muitos dos outros imigrantes decidiram voltar para os Estados Unidos. E as barreiras de idioma e de ritual impediram que brasileiros se interessassem em entrar. Sem gente nova chegando, o fim era só questão de tempo. E assim, o silêncio começou. Por volta de 1903, a Washington Lodge fechou as portas. E com ela, a chama do rito de York americano no Brasil se apagou. Foi o início de um hiato que, como a gente já falou, duraria quase um século. Mas como acontece nas melhores histórias, o fim de um capítulo é só o preparo para o próximo. Vamos agora para o renascimento, a volta dessa tradição, ressurgindo das próprias cinzas. Quase 100 anos se passaram. A memória da Washington Lodge era praticamente uma nota de rodapé na história. Foi quando algo começou a mudar. O interesse novo por aquele rito, que estava esquecido há tanto tempo, começou a surgir. E o nome da loja que liderou esse renascimento não poderia ser mais perfeito para essa história. Fênix. Igual a ave mítica que renasce das cinzas,
essa tradição estava prestes a voltar à vida. No dia 21 de maio de 2003, num lugar bem improvável, Cacoal, em Rondônia, foi fundada a Loja Fênix. O propósito dela era bem direto e ousado: resgatar o autêntico rito de orque americano, quase 100 anos certinho depois do seu desaparecimento. A tradição estava oficialmente de volta. E o mais fascinante é que a Fênix não foi um caso isolado. Foi o começo de um movimento. Dá para ver aqui que, nos anos seguintes, várias outras lojas pelo Brasil, da Paraíba a Pernambuco, começaram a adotar o rito americano. Aquela primeira faísca lá do começo finalmente tinha se tornado um fogo de verdade. E essa citação aqui revela o segredo para o sucesso desse renascimento. Ao contrário dos fundadores da Washington Lodge, estes maçons eram brasileiros. Eles tiveram que, como diz aí, ralar muito para esmiuçar, traduzir e interpretar os rituais originais em inglês. Foi um trabalho feito por paixão, para garantir a autenticidade, mas dessa vez num solo que estava pronto para receber a semente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história da maçonaria americana no Brasil é muito mais do que só uma curiosidade histórica. É um estudo sobre cultura, sobre identidade e sobre resiliência. O que a persistência de uma tradição, mesmo depois de um século de silêncio, diz sobre a nossa necessidade de conexão com o passado e com ideias que atravessam fronteiras e gerações? Fica aí uma pergunta para a gente pensar.